Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Sejam todos bem-vindos, né? Falamos com todos. Vamos então para o segundo versículo de Pirkei Avot, né? Shimeon Hatzadik, perdão, gente, abriu um negócio aqui. Shimeon Hatzadik, Hayá, Nesherai, Knesset, Hagdolah. Hu Hayá, Omer, Al, Shiloshá, Devarim, Haolam, Omed, Ael, HaTorá, Veal, HaAvodá, Veal, Gimilut, Hassadim. Simeão, o justo, era um dos últimos remanescentes da grande assembleia, e ele costumava dizer sobre essas três coisas, o mundo se sustenta. Ou seja, o mundo é sustentado somente por essas três coisas: sobre a Torá, sobre o serviço divino, Avodah Hashem, e sobre os atos de bondade. Esses são realmente três pontos cruciais para nosso mundo existir. Eles só existem por causa disso. A citação do Pirkei Avot, Ética dos Pais, 1:2, né? Shimon Hatzadik, Shimon Justo, foi um sumo sacerdote durante o período do Segundo Templo, conhecido por sua grande piedade. Misharei Knesset Hagdolah, dos remanescentes antes da grande assembleia. A grande assembleia foi a suprema autoridade religiosa e jurídica do povo de Israel no início do período do Segundo Templo. Dizem que ele foi dizem que ele foi um dos grandes remanescentes, o posiciona como uma ponte crucial entre a era dos profetas e a era dos rabinos. Era uma ponte ali que dividia essas duas realidades. Al Sheloshá, Devarim, Haolam, Omed. Sobre três coisas, ou pilares, o mundo se sustenta. A frase estabelece os três pilares fundamentais, que, segundo a tradução judaica, sustenta a própria existência do mundo. Aqui, a Torá refere-se apenas à leitura não se refere apenas à leitura da Torá, mas ao seu estudo contínuo e profundo. E é o pilar da sabedoria e da conexão com a vontade divina. Veal ha-avodá é sobre o serviço no tempo de Shimon Hatzadik, avodá serviço, se referia primariamente aos rituais e sacrifícios no tempo sagrado.
Após a destruição do templo, os sábios ensinaram a oração, a tefilá. Tomou lugar do serviço sacrificial como o principal canal de conexão direta com o Eterno. Veal Gamilut Hassadim. E sobre os atos de bondade, refere-se a todas as formas de bondade e benevolência para com o próximo. Visitar doentes, consolar os enlutados, ajudar os necessitados, etc. É o pilar da ação e da imitação das qualidades de misericórdia do Eterno no mundo. Aqui a Paraxá que vai estar citando, né, na verdade o comentário é o Megaleamo Kote Paraxá Vaiterhanã, 200, versículo 2. Disse o jovem Shilomon, né? Por isso Malhut é chamado de terra, Aretes. E deste segredo não se chama paz, Avot, senão a três, né? Senão a três. Embora um seja quatro, então não se chama paz, né? Veja, o Malhut é chamado de terra e deste segredo não se chama paz, né? Senão, a palavra paz é avô, senão há três, embora sejam quatro, pernas. De todo modo, senão três linhas cavim. Veja, vamos entender um pouquinho isso aqui, né, gente? Porque os textos eu gosto muito de desenhar, porque o aluno em si, ele tem uma percepção maior quando a gente desenha, né? Seria muito legal se todo mundo pudesse fazer esses desenhos. Veja, o que ele está falando ali, para a gente ter uma ideia melhor, né? Depois a gente volta para lá para o texto e acaba de entender mais plenamente. E a gente vai entender muitas coisas hoje, permitindo Deus, permitindo o eterno, né? Essa palavra Deus também não é legal, mas é mais usual, né? Pois bem, a gente tem aqui um trono, está tentando inserir aqui ainda, lógico, está aí. Deixa eu mudar o designer aqui para design. Aí, tá bom. Agora o trono ficou bem visível, né? Olha que legal. Veja, a gente tem o trono aqui, é uma analogia somente uma explicação, né? E a gente tem quatro perninhas do trono. Veja, é uma simbologia, né? Uma simbologia, e essa simbologia, ela representa algo muito grande, né? E esses tronos, eles são definidos, primeiramente, por uma questão física, que é são os planetas, e esses planetas são, o primeiro é um dos patriarcas, que é o próprio Abraham, né? Então, Abraham, ele está aqui no sentido de ser uma das pernas dessa questão do próprio trono. O trono, ele é definido por essa questão. Então, vamos entendendo aqui, olha. No quesito físico, é isso mesmo, é Júpiter, é uma das perninhas aqui do trono. O outro trono, a outra perna, ela é colocada pelo segundo, esse é Abraham, pelo segundo patriarca, que é representante de Marte, o planeta vermelho, que tem uma representação exatamente, não é, de julgamento, é o planeta do julgamento, por isso que é vermelho, está ligado a Edom, por isso que Edom é vermelho, veja. Pois bem, temos aí já duas pernas do trono, tá vendo? A outra perninha está lá atrás, né? Lá junto a essa perninha aqui de trás, olha, vamos botando um a um devagarzinho para vocês entenderem, para não se criar nenhum tipo de ensino fora do nível que a Torá está falando. Então a gente tem dois níveis aqui, olha, tronos, né? Agora a gente precisa de dois mais na frente. Então vai surgir o quê? Vai surgir Tiferet, o Sol, que é o Yaakov, né? Pois bem, vamos inserir aqui também.
Gente, deixa só. Isso. Tá aqui. Pois bem. Então, o Sol é mais uma, né? Agora é mais um, tá vendo? Se tirar um pé daqui, o trono cai. Ou seja, a presença divina deixa de desembocar no nosso plano. Ou seja, o Sol, e a gente tem o outro e o último plano aqui, a última perna, né? Porque são 4, que é exatamente Malhut, ou seja, é um planeta Terra. Também é lógico que a gente deve entender, né, gente, que todo esse sistema espiritual, ele também não no sentido de sefirotes. Dentro dessas sefirotes existem anjos, arcanjos, etc. Enfim, precisa entender muito plenamente isso, porque senão você não entende que existe uma parte espiritual nisso. Existe a parte física, ela é real, ela é necessária, mas também existe a parte espiritual. Tá aí, 4 tronos. Que seriam o quê, gente? Seriam exatamente a Sefirah Hesed, ó, que tem uma gama de anjos dentro dela. A Sefirah também Gevurah, tá vendo aqui, ó? Tiferet, deixa eu botar aqui do lado para ficar melhor. Ou seja, são mundos angelicais inimagináveis. Somente se a pessoa for lá e poder ver, né? Aqui no nosso plano a gente pode ver mais alguma coisa, né? Mais ou menos, enfim. Então veja. Então a gente está falando aqui dessas questões. O que que falou aqui? O que que falou lá? Ó? Sobre 3 coisas o mundo se sustenta, né? Vamos ler aqui, olha. Está lendo direitinho como tal. Sobre 3 coisas o trono se sustenta. O mundo se sustenta sobre a Torá, ou seja, o estudo da Torá, é isso que sustenta o mundo, a primeira coisa, o serviço divino, Avodah Hashem, que são as rezas, né? E sobre atos de bondade. Ah, Moré, mas aí tem pessoas que são tão santas e fazem, sabe, as campanhas, sexta-feira 13, 17, sexta-feira, tudo que a gente vai fazer está ligado na Torá, né? Não nada fora da Torá. Sabe, seus cultos, suas rezas, suas gritarias, para a Torá, para o Eterno, isso não vale nada, isso é abominação. O que vale é isso aqui: Torá, o serviço divino e atos de bondade. Estudo profundo de Torá, rezas e atos de bondade, ser bondoso. Essas são as 3 pernas do trono. Tirando qualquer uma, imagina se tirarmos Júpiter do nosso sistema solar, algum tipo de problema vai acontecer. Não existe um funcionamento, por isso que, veja, o estudo da Torá não é para que nós agora eu vou ser mais feliz, agora eu vou ser mais rico, agora, sabe? Não é. O estudo da Torá, ele é um estudo para manter o universo funcionando, entende? Para que não deixe o fluxo divino parar de existir. Esse é o segredo da questão toda, porque quando você está aqui embaixo, você está no último degrau da escala aqui, olha, você está atraindo o quê? Você está atraindo luz para o nosso mundo. E aí, por incrível que pareça, ainda do tamanho da nossa pequenez, o homem é o responsável por alimentar todos os mundos espirituais. Porque quando ele atrai a luz, verdadeiramente, né, ele atrai essa luz, o que vai acontecer? Essa luz, ela vai estar, olha, alimentando todo o universo aqui. Toda a questão do universo, o universo vai ficar funcionando. Olha o trono divino lá. Ó. Lógico que a gente não tem, né, como definir o tamanho realmente e tal. Isso aqui é só uma ideia, né, para a gente ver. Tudo continua funcionando, por quê? Por causa das campanhas dessas religiões, não. Tudo está funcionando exatamente, ó, todo rotacionando numa escala correta por conta de que
os cabalistas, os estudantes de Torá, quando estudam a Torá corretamente, estão rezando, estão protegendo o mundo, né? São os verdadeiros super-heróis, tá vendo? E tudo continua. Caso tenham rupturas, o nosso sistema aqui de baixo é que vai sentir. Ele sente porque todo esse sistema fica colapsado e as energias, até mesmo as angelicais, elas começam a ter uma ruptura. Tá vendo? É assim que funciona. Pois bem, vamos continuar aqui então. Entendido tudo isso, né? Então veja, agora sim fica melhor, né? Isso os jovens Shilomon. É por isso que Malhut é chamado de terra. E é deste segredo que se chama paz, Avot. Se não há três, né? As três Sefirutes, Hesed, Gevurah e Tiferet. Embora sejam quatro pernas. De todo modo, não são senão três linhas, cavins. Por que ele fala aqui que é três linhas? Porque são as três linhas da árvore sefirótica. O lado direito, com Hesed, Netza, né? Perdão, Rohimá, Hesed, Netza. O lado esquerdo, com Gevurah, abaixo, Biná, abaixo de Gevurah, e abaixo dela Od. E a parte central, que é Keter, Tiferet, Yesod de Malhut, e quando a Sefirah é visível, que não é o caso aqui, está ligada, é da At. Pois bem, veja, então essas são as três linhas, que são chamadas de Kavim. A quarta está incluída na letra Rei. Por que na letra Rei? Porque é a última letra Rei do nome divino. Então a letra Rei é Yud Kei Vav Kei na árvore, e a última letra Rei, ela vai estar ligada exatamente, não é, ao nosso mundo. Veja, é toda uma construção, e conforme você vai aprendendo todas essas coisas, vai limpando, tá vendo? Você vai ficando limpo exatamente de forças que não te deixavam entender esse processo divino. O processo divino, ele é muito especial e ele não é justamente um processo para você poder entender a colocação de tudo, veja. Então, ó, aqui a letra Rei, que representa todo o nosso sistema, enfim. Ela é que está aqui dentro representando tudo. E é dessa letra Rei que ele está falando aqui, veja. Por isso, sua vitalidade provinha dos patriarcas. Isso está no Zohar 168 e em Assará Ma'amarot 38. E pelo lado da sua própria essência, era digno de ser um aborto, né? Enefel. No segredo de sou um peregrino contigo, um estrangeiro como todos os meus pais. Isso é o Terlim 39, 13. Assim escreveu meu avô, ele diz aqui, de bendita memória. E este é o segredo das festas de peregrinação. Regalim, veja as três festas. E são três. Pessa, Shavuot e Sukkot. Peregrinação porque a ideia era que você tinha que ir para Israel para fazer essas festas, que na Torá são chamadas de festas ou Hag, né, a palavra Hag, que são o segredo dos três patriarcas. Veja, na verdade, né, é um segredo, e são os três patriarcas que são Hesed, Gevurah e Tiferet, como está no Zohar 325, 257b, e são quatro, veja, ao mesmo tempo são quatro, pois Shemini Atzeret é uma festa por si só, correspondendo a Davi. Veja, essa festa Shemini Atzeret que é feita, na verdade, ela corresponde a Davi Meller. É uma festa por si só, correspondendo a Davi, conforme está no Zohar 256b. As três festas, vamos repetir aqui, ó, as três festas, né, que são chamadas de Regalim, que são as festas onde deve-se ir para Israel, são os patriarcas. Ou seja, Abraham, ou seja, né, Hesed, Shavuot, que é Gevurah, Sukkot, que é Tiferet. A outra, que é chamada de Shemini Atzeret, é uma festa por si só. E ela é o rei Davi. Isso está no Zohar 3, 256b, todo o nosso planeta. E aí, o seu nome também é Regalim, né? Pernas, festas, enfim. É o que ele está falando aqui, ó, por causa da palavra Hag, tá vendo?
ou regalim aqui em cima, peregrinação, perdão. Essas peregrinações chamadas de regalim, então é por isso que significa pernas e festas também. E demonstra, né? E demonstra. Festas também, regalim, festas também, o demonstra. E assim também a bênção com Birkat Hamazon. Isso é uma bênção que é feita depois das refeições. É também o segredo da carroça sagrada Retirá Kadishá, aquele que alimenta. Este Abraão, que alimentava todos os passantes, Shemot Rabá 1,15, a terra, Aretes, né? Esse que alimentava era, no segundo Shemot Rabá, era, né? Alimentava a terra, era exatamente com Abraão. Por quê? Abraão é Hesed, misericórdia divina. Quando as pessoas veem a história de Abraão, eles pensam o seguinte, a gente vai ver isso já, não hoje, né? Mas num estudo do Pirkei Avot. Eu devo ser receptor, encher minha casa de pessoas, etc. Mas como ficaria o mandamento dos sábios não se assente nas mesas dos pecadores e dos escarnecedores? Você não está vendo? Não é para abrir a sua casa para todo mundo, é ser receptor para a Shekhinah divina. Logo a pessoa leva isso para o ego, vamos fazer churrasco, vamos fazer festa, vamos trazer todo mundo aqui para alimentar. E não tem nada de Torá nisso. Olha, é preciso ter muita força de alma para entender isso aqui, ó. A Torá, ela se sustenta, né, sobre 3 coisas. A gente falou das 3 festas, 3 pernas, o estudo da Torá. O que acontece? Eu estou estudando a Torá aqui e eu estou trazendo luz para todas as pessoas, sem o ego de que elas saibam que eu estou fazendo isso. Esse é o papel do cabalista. Muitas vezes, o ego faz a gente querer chegar na frente das pessoas e falar, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas querem até fingir uma espiritualidade, ficam mais... Já notou isso? Quando as pessoas vão para suas igrejas e tal, elas são mais espiritualizadas lá em cima e tal. Não, cabalista não tem nada disso. Cabalista, ele tem que estar estudando a Torá e ele tem que ser e atrair essa presença para sustentar o universo, os anjos e tudo. O serviço divino são as rezas. E os atos de bondade são para a própria Shekhinah, porque a Shekhinah está ferida. Se a Shekhinah não tivesse ferida, ninguém estaria com fome no nosso plano. É lógico que se você tem o Eterno, você não vai ser uma pessoa ruim, deixar de atender um faminto. Lógico, porque o Eterno vai mandar a pessoa até você. E, na verdade, quando a pessoa chega para você, você está recebendo uma tzedakah. A maioria das vezes, a gente pensa assim, poxa, eu tenho condições, não tenho condições, chegou alguém, vou dividir, não vou dividir. Mas quando alguém chega até você, que precisa de uma ajuda, ou que você pode fazer alguma coisa financeiramente, você está fazendo uma capará. Uma capará é porque você podia morrer e o Eterno está te dando uma chance de vida. Aí chega aquela situação, seja às vezes boa, todas as situações são caparotes, né? Mas essa, a própria questão do estudo da Torá e da tzedakah, aí quando você ajuda aquela pessoa, na verdade você está consertando algo e está ganhando mais tempo de vida. Quando você ajuda a Kabbalah, nem se fala, né? Então a gente viu essas 3 pernas, a gente viu que a questão do estudo da Torá não é algo, não é um simples trono, não é algo físico, é algo espiritual, que atrai a luz de todo esse sistema, não é? De todo esse sistema. Aqui faltou a lua aqui no meiozinho, mas isso aqui a gente está falando das 4 pernas do trono. E é lógico que existe também sefirotes, que existem anjos, etc. Né? Vamos continuar então aqui. Então, e assim as bênçãos da comida, Birkat Hamazon, é também o segredo da carroça sagrada. Retisha Kadisha. Aquele que alimenta, da palavra Zan, e que este é Abraão, que alimentava todos os passantes, ou seja, a bondade do Eterno.
O único que é santo e alimenta todos é ele. Está no Terrilim, se não me falha a memória, 127, eu alimento todas as criaturas angelicais, é ele que alimenta. E se você pode alimentar, não tenha dúvida que é ele que fez o dinheiro chegar na sua mão. Se você pode ajudar, ele fez o dinheiro chegar na sua mão. A terra, né, Haaretz. E este é Isaac. E Isaac, quer dizer, o que está falando aqui para gente? Olha, quem alimenta a terra tá vendo aqui, ó, a Sefirá, exatamente Hesed, que alimenta a terra, que Isaac é a terra, é uma referência aqui, é um sodote, e ele que alimenta aqui a terra. É isso que está falando. Veja, vamos continuar. Continuando aqui, né? Isaac semeou naquela terra, Gênesis 26, 15. Vamos ver aqui, ó. Isaac semeou naquela terra, está fazendo uma alusão à vida, não é, da descida da divindade, que o Eterno ele alimenta todas as coisas. A gente só vai olhar o 26:12 aqui do Terrilim não, do Bereshit. Diz o seguinte aqui, olha só. Diz aqui, ó. Vai zerá Itzahak bearetzes Rahur ve vai metse beshana Rahiva mei shearim veiberehu Adonai. Isaac semeou naquela terra e ele colheu 100 vezes, tá vendo? A árvore sefirótica. Ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano. A gente vai falar sobre isso também. E o Eterno o abençoou. O Eterno abençoou quem? O Eterno abençoou, olha, o sistema Marte e o sistema de Gevurah angelical. Né? Existe um sistema angelical de Gevurah, então o Eterno, ele teve aí, ele alimentou esses dois sefirás através de Gimel. O que significa isso? Vamos entender um pouquinho melhor aqui, para que vocês também não possam divagar aí nas situações que podem ocorrer, né, ou não entender completamente um shiur. Pois bem, a verdade está tudo, não é, no segredo do Dalit e do rei. Do Gimel e do Dalit, que a gente já estudou. Veja, Gimel e Dalit tem a ver com a descida da luz da divindade. O Gimel, não ele manda a luz para o Dalit, como a gente viu da outra vez. Ele manda essa luz, e caso o Dalit não receba essa luz, o que acontece? Ele fica arrogante, né? É assim que é falado. Então, ele fica arrogante, e aí ele não tem, o que vai acontecer? Ele não tem esse pontinho aqui, ó, esse Yud aqui acima. Por quê? Ele não recebe Gevurah, esse aqui é Marte, esse aqui é Júpiter, ele não recebe Gevurah, não recebe a luz de Hassadim. Imagina só, você está com muita raiva, hipoteticamente falando, e aí você não deixa a luz do Boré entrar. Aquela raiva vai sendo alimentada, aquela insatisfação dentro de você vai sendo alimentada. Quando você deixa o Gimel entrar, ou seja, a luz porque Gimel é Júpiter e também é Hesed de bondade, o que vai acontecer? Essa força, ela vai perdendo força. A força do mal vai perdendo força. Por quê? Esse também está no segredo, exatamente, não é, gente? Da questão ali do próprio Eterno. Por quê? O que significa o que a gente está falando aqui, né? O que deve significar isso? É que se você não recebe essa luz de misericórdia, ou seja, de amor, porque o Eterno é amor, e se você não tem o amor, o Eterno não está em você. O amor também não pode ficar oscilando toda hora, não é? Olha, tem hora que eu amo, tem hora que eu odeio, não pode. É lógico, todos nós somos 100% egoístas. Se eu não deixo a luz entrar de Hesed, de bondade, do nome El, eu logo me torno Oreish. E vocês lembram que quando a gente tem a palavra Errad, não é? Ou Errad, que é 13,
que é a palavra um, a palavra também amor, né, que o Eterno é um, está falando de Hesed. Veja só, a gente tem, então, uma construção, não é, de entender aqui, olha, se eu deixo o amor entrar, se eu amo de verdade, o amor ele não pode ser restritivo, não é? Ele não pode ser um amor que só funciona quando as pessoas me amam. Imagina que legal seria, né? Se a gente não perdoa, se a gente mesmo quando, sabe, é muito legal você ter essa força, parece um ato de covardia, né? Você pedir desculpa mesmo, acho que você está alimentando o ego do outro. É, até que alimente, mas você está fazendo a limpeza dentro de você. Não que você não deseje que o outro faça, né? Às vezes nossos filhos erram com a gente, às vezes as pessoas não estão maduras. Quem tem que estar madura é quem? Somos nós que somos cabalistas, entende? É como, né? A gente tem que usar a linguagem do amor, essa é a verdade. Até que a pessoa fale assim, poxa, eu não entendi nada. Quantas pessoas e quantas histórias a gente já viu de pessoas que cerraram um punho e a outra deu um abraço nela e ela se desarmou. Né? Ela se desarma, ela se desarma, ou eu estou falando, não estou falando isso literalmente, né? Estou falando para que você possa entender. Às vezes a pessoa, quando na verdade é isso, quando a gente ataca a outra pessoa verbalmente, a gente está buscando o quê? Ferir a pessoa para que ela seja reagente à nossa, e ela também brigue, né? A ideia da discussão em si é você ferir o outro para que ele também reaja e ele possa também falar coisas e a coisa vai ficando mais quente, aí é um ego contra o outro, veja. Então isso está na palavra errar, que é estranho, deuses estranhos. Significa que no Boré não existe nada de estranho. Não existe inconstância, não existe mudança de humor. Ele é a luz que alimenta todos os mundos. Nós somos o quê? Arrogantes. Por isso trocamos a palavra errade, que o Eterno é um, pela palavra deuses estranhos. Também são essas forças espirituais que entram dentro dos nossos sentimentos e faz essa bagunça toda. Isso é o que ele está falando aqui. Por isso que, conforme a gente for descendo aqui nos estudos, a gente vai entender que a luz do Boré, que é de Hesed, ela não desce. E aí é onde nós temos o caos. Tá vendo? É isso que acontece. Veja, por isso que quando o Isaac, mesmo sendo Gevurah, ele planta e ele recebeu a luz de Gimel, o Hesed, ele recebeu 100 vezes mais, ou seja, a árvore sefirótica, os sentimentos ficaram completos. Aquele que constrói com a sua misericórdia, tá vendo? Este é Yaakov. E estes três são a origem da Torá de Oraita. A gente sabe, eu já expliquei algumas vezes para vocês, só vou repetir, que a gente tem três tipos de lei. Lei de Minhag, lei de Rabanã e lei de Oraita. Né? As leis de Oraita são leis diretas da Torá. As leis de Minhag, não é? São as leis sinagogais. Uma sinagoga pode tocar violão no Shabat, outra não pode, outra pode fazer isso. Isso são, né, esse tipo de lei. E as leis de Rabanã são as leis que os rabinos criaram como cerca para a Torá. Veja, então, continua. Aquele que é bom faz o bem. Não tem como alguém que é bom fazer o mal, porque já da própria essência dele. A Torá, não é, já está dentro dele. Não é algo negociável. E esta medida, né, é a medida, ou seja, medida se fala Midá de Davi, que foi chamado de bom parecer. Isso é em 1 Samuel 16:12. Vamos ver aqui. 1 Samuel 16, no 12. Diz aqui. Então, eles enviaram e trouxeram ele, o trouxeram, veja, Davi tinha bochechas coradas e olhos brilhantes, e bonito. E o Eterno disse, levanta-se e uja, pois esse é o único. Né? Essa história é muito bonita dos filhos de Shai. Mas a gente vai... Deixa eu contar, né?
O Davi Meller, né, a gente sabe que ele é descendente de Ruth, que Ruth era a avó dele, era a mãe de Shai, e Shai, ele tinha uma promessa, que uma Mashiach viria dele. A gente vai ter que entender esses pormenores mais profundamente, Shai, etc. E Shai tem 2 iudes, e olha que incrível, né? 320, agora eu lembrando aqui, foi o preço do valor lá da menina que vai comprar, eu vi ontem na CEF 320, eu estava tentando lembrar esse número, Shai 320, Shin, Yud, que bonito. Então, ele tinha ali os seus filhos, né? E ele ficava preocupado. Ele viu que os meninos tinham nascido e não via ninguém que podia ser machia ali, não via nada diferente. E ele combinou com a empregada da sua esposa, que não é um ato sexual, gente, por ato sexual, mas que queria trazer uma alma de um justo. E que ele faria isso com ela, casaria. Então teria uma relação sexual com ela para trazer esse menino. A gente viu, né, na história lá de Shayahu 7, sobre o nascimento do filho dele, e que esperava essa alma, e essa alma veio para ajudar ali, era um sinal que até que o menino não soubesse entre, né, separar o bem e o mal, os dois povos estariam, Israel estaria, Jerusalém estaria livre dessas forças, enfim. Então, aqui foi a mesma coisa. O Ishai, que é chamado de Geseta, aqui, ó, Ishai, Yud, Shin, Yud, ele esperava. E ele fez ele marcou. Só que essa moça gostava muito da sua patroa, né? Eram pessoas bem ligadas. Ela fala para sua patroa, ela não pode marcar com ele. Fala que só que não tem que falar palavra nenhuma e vai ser num quarto escuro. E ela foi no lugar. Só que naquele tempo, o respeito pelo marido era uma coisa muito séria, né? Não era... A coisa era bem séria naquela época para as mulheres. E aí, ele se encontrou, pensando que tinha encontrado, marcou no lugar. A mãe de Davi, então, que é a mesma mãe dos seus irmãos, fica grávida, só que ele não sabia. O menino, como ele não tinha tido uma relação sexual com ela, foi tido que Davi era filho de um adultério. E as lágrimas de Davi, a gente vê, não é? Nas suas histórias, que roubavam alguma coisa e falavam que foi o Davi, que é filho de adultério. E o pai dele procurou afastá-lo o máximo possível de tudo. E ele era mandado para os campos para cuidar dos animais, onde ficava sozinho e recebia o pior tratamento dos irmãos. Imagina uma família, e ele era o filho bastardo, e era o mais maltratado, porque era tido como filho de adultério, sendo que ele era filho dos seus pais. Então Samuel, que foi escolhido, não é? Ele dá o final ali do ciclo dos juízes também, assim como o Shimeon deu um final aos ciclos ali, né, dos profetas, os Tanaíns, etc. Ele também estava dando fim a um ciclo. Samuel ia ungir o primeiro rei, já havia ungido o primeiro rei, Shaul. Agora Shaul tinha errado com o Eterno, e o Eterno ia trocar a realeza. E Shai, muito satisfeito por Samuel ter chegado à casa dele, falou, poxa, vai ser daqui mesmo que vai sair esse tal ungido, não é? Poxa, já era senhora, já 7 filhos já, e cada um foi chamado, e o Espírito Divino não apontava para nenhum. Samuel acabou de olhar, falou para Shai, tem alguma coisa errada, Deus não erra, né? Mas o Eterno não erra. Nós erramos, mas até no nosso erro ele acerta, ele não erra. Cadê o outro filho? Ele falou, mas não é possível, só tem aquele menino Davi, né? Veja, ele apresenta seus 7 filhos diante de Samuel, e Deus não escolheu nenhum deles, tá vendo? Nenhum deles. E aí, ele pergunta, né? São estes todos os meninos que você tem? Ele respondeu, ainda há mais um novo, mas ele está cuidando do rebanho.
E Samuel disse a Jessé: envie alguém para trazê-lo, pois não nos sentaremos para comer até que ele chegue aqui. Olha o nível de respeito com a alma do rei Davi. Nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue aqui. Então eles o enviaram e o trouxeram, e ele tinha bochechas coradas de olhos brilhantes e bonitos. E o Eterno disse: levanta-se e unja, pois este é o único. Tá vendo? Olha que coisa bonita. Zerur, que Zerur. Aí então Samuel tomou o chifre do óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e o Espírito do Eterno tomou conta do rei Davi. Daquele dia em diante, Samuel partiu para Ramá. Agora, o Espírito do Eterno havia se afastado de Saul, e um espírito maligno de Deus começou a aterrorizá-lo. Veja, o espírito maligno era de quem? O próprio Eterno. Tá vendo? Então, ó, Verurra Adonai Sará. Mea Shaul Ubeatetu Rurra Ra, veja, o espírito ruim. Meete, o espírito era o Adonai que mandou, ele que controla tudo. Sou eu que adoeço, eu que curo, eu que faço tudo, não há outro. Então, o rei Davi, que era tido como um judeu misto, não poderia ser judeu, mas isso é para uma outra hora, enfim, ele foi escolhido. E ele foi ungido. Mas ele tinha bochechas vermelhas, ele era de cabelo vermelho, ele tinha o mesmo aspecto de Saul. E tudo isso preocupava. A história, eu vou deixar um pouquinho para depois, é que Davi é o próprio planeta Terra. São todas as almas, somos nós. Por quê? O menino era de boa aparência, mas ele tinha as bochechas rosadas, ou seja, lembra do que o próprio livro aqui dos nossos sábios falam na rosa, inicialmente, falando, olha, aqui tem uma parte do Zohar, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui está em hebraico, Rabi Hazikia, Petá, Cative, ele segue aqui falando sobre o Zohar, não é? Deixa eu só achar aqui a parte em português para ficar mais legal. Aqui é a primeira parte do Zohar também, enfim. Ele diz aqui o seguinte, vamos ler aqui, olha. Veja aqui, Rabi Ezequiel começou, está escrito, como uma rosa entre espinhos, que uma rosa é a Assembleia de Israel. Porque existe uma rosa e existe uma rosa, são duas rosas. Assim como uma rosa entre espinhos tem as cores vermelha e branca. As bochechas de Davi, ele era belo, branco, mas ele tinha Gevurá, tinha os espinhos. Porque a Assembleia de Israel consiste de julgamento e misericórdia. Uma rosa tem 13 pétalas, porque isso está também lá no Bereshit, contando as palavras, mas 13 é Ahavá e amor. E também é Hade. A Assembleia de Israel é cercada por todos os lados pelos 13 atributos de misericórdia. Contudo, Eloquim, que está aqui, pensou em revelar as 13 palavras que cercam a Assembleia de Israel e a protegem. Então veja, essa Assembleia de Israel é Malhut. Por isso que a metáfora que diz lá no texto que a gente está lendo, está falando disso. Veja, ele tinha as bochechas coradas, vermelhas, e os olhos brilhantes. E era bonito, né? O nosso planeta é bonito, é de almas elevadíssimas que nem sabe o seu potencial. Isso. E Deus disse, levanta-se e unja, pois este é o único, né? Quando aqui está falando a palavra Sheol, né? O espírito se afastou de Shaul, na verdade, o nome Shaul tem o mesmo nome Sheol, que é túmulo, também inferno e etc. Só basta mudar os sinais maçoréticos. Tá? Mudou os sinais maçoréticos, se torna Sheol. Seria algo como assim, a pessoa não cumpriu a sua parte de amor. Veja, é muito bonito isso. Pois bem, vamos continuar aqui. É bom a gente não perder o sentido aqui também, né? Às vezes a gente tem que dar uma explicação. Aquele que é bom faz o bem.
E esta medida, a medida de Davi, que fica chamado de bom parecer, né? Ou seja, o menino tinha uma boa aparência. Em Yavne, a instituíram na Beharot 48b, pois então foi necessário retificar a quarta perna que, né, foi danificada no exílio. Quem foi danificada? A quarta perna, que é Malhut. E sobre isso disse Davi: a mim cabe abençoar, Pessahim 19b. A mim, precisamente, porque ele completou a Merkavá, ele foi a quarta perna da carroça, que é o segredo da bênção da comida, Bicarte Ramazon. E trouxe como prova o que está dito no Salmo 116, 13. Erguerei o cálice da salvação, ou das salvações, que é que no planeta Terra que a gente consegue a salvação, que é o segredo da própria Shekhinah, quando a pessoa recebe essa Shekhinah. Por isso, em nome do Eterno, invocarei. E por isso essa medida é chamada de cálice de bênção, que requer 3. Zorra 3, 24, 246a. E sobre isso ele disse: a mim cabe abençoar, pois sua medida é o segredo da bênção. E esse é o segredo das 10 coisas que foram ditas. O cálice não temos senão de entrar na terra de Israel, Pessahim, né? A terra de Israel, precisamente, que é o segredo da bênção, é a quarta perna, que Moshe não mereceu, que era Davi Meller. Então, ele recebe as 3 patriarcas, mas essa correção que Davi Meller tinha que fazer, ele não recebeu. E este é o segredo que Moshe pediu o reinado Malhut, e não lhe foi dado, como está dito no Êxodo 3:5. Não se aproxime aqui. Aqui está escrito Vaiomé El Tikarav Halom. Esse é Zevarim 102a e também Shemot 35:3:5. Não se aproxime-se dessa terra. E isso que lhe disse o santo, bendito seja ele, pois o lugar em que você está é santo. Ki Hamakom Ashe Atá Omed Elaiv Adamati Kodesh Ro. E disseram nossos sábios de bendita memória ali, aqui Halom, a palavra é Halom, né, não é senão para sempre, é para sempre, que é a razão pela qual não mereceu isto, devido à sua elevada virtude e nível. Ele não tinha como chegar até Malhut. Pois então, o templo não teria sido destruído, como foi, não haveriam retificações, porque os inimigos não dominam a obra das suas mãos. Sotar 9a. E sua perna teria permanecido para sempre e nunca teria sido danificada, pois a Shekhinah e Israel nunca teriam sido exilados de sua terra. Como é sabido, e se fosse assim, Israel nunca teria feito techuvá, arrependimento, pois o segredo da techuvá é o retorno da letra rei ao seu lugar. Por quê? Nós temos 2 letras reis, como nós sabemos, né? Essas 2 letras reis, uma está aqui em cima, em Biná, e outra está em Malhut. A união, tá vendo? Dessas 2 letras não é techuvá. As pessoas falam errado, é techuv e re. Voltar para a letra rei, voltar para o mundo espiritual, entender aqui a questão daqueles 3 pontos, entender que você veio para cá para essa missão. Você não veio para cá para nada diferente disso, só nos distraímos. Porque queremos prazeres, às vezes não conhecemos a Torá, nos envolvemos com outras religiões, sabe-se lá o quê? O leque é amplo. Não, você está aqui para retificar e consertar a sua alma. E ponto final. Acredite você ou não. Aí já é uma formatação de cada ser humano. Veja, continua o texto aqui. Fazer Teshuvah e Re é voltar para os mundos espirituais. E então o rei não teria sido desterrada, o que não é o caso de Davi, que quando pecou, sua perna foi danificada. Veja, a Shekhinah se afastou dele. E foi acometido por lepra por 6 meses. Isso é o Sanhedrin 107a. Medida por medida. Então, e ele distanciou o rei lá de cima da Vave, tá vendo? Um rei da Vave. Por quê?
porque a gente sabe que ele afastou o rei da Vav, aqui nós temos o rei, e essas 6 sefirotes aqui tem o Vav, que é o casamento da Shekhinah com a parte masculina da divindade. Então ele afastou isso aqui, né? Por que ele afastou? A gente tem que entender isso também. Deixa eu só continuar. Ele afastou o Vav, portanto o rei, que é Shekhinah, se afastou dele durante 6 meses. Precisamente porque de baixo para cima as medidas são chamadas meses. É aqui que a gente tem que parar, ou seja, Rodesh. Por isso que tem cabeça do mês. Olha, se eu estou aqui embaixo, então eu falo o quê? Eu chamo de meses, tá vendo? Olha, vamos imaginar aqui. Eu estou aqui embaixo, em Malhut, eu olho para cima, eu falo o quê? Aqui embaixo não são outra coisa senão Rodesh, tá vendo? Rodesh, meses. Por quê? O Sol e a Lua vão gerar o quê? Meses, num certo sentido. A gente está falando no sentido espiritual. Tá vendo? Daqui para cima são meses, Rodesh. E aí ele continua. E de cima para baixo são anos, Xaná. Tá vendo? Xaná. Quando eu olho aqui, ó, daqui é como se fizesse para mim uma questão de falar, olha, a temporalidade aí é mais devagar, mas não é isso que está falando. Aqui está falando que para mim é meses. Quando eu estou indo, estou jogando para cima, eu estou indo nessa metáfora dos meses, tá vendo? São meses. De baixo para cima é meses. Mas de cima para baixo são Xaná, são anos. Tá vendo? Então, esses anos aqui, ó, de cima para baixo. É uma coisa diferente, totalmente diferente. Né? Você joga algo para cima, ele subiu. Quando ele está caindo, a coisa é diferente. Veja, dia, né? Perdão, mês para cima e dia para baixo, Xaná. Vamos entender isso melhor, então. Zohar 3, 25, o Zohar 3, 253a. E é com isto que se resolve a dificuldade do autor de Asará Ma'amarot, página 7. Sobre o que diz o Yerushalmi, que Davi padeceu de lepra 7 anos. Pois isso e aquilo são uma mesma coisa. É a mesma coisa. O segredo da luz direta e da luz reversa. Né? Isso que existe. Toda a Torá está falando disso. Veja só. A luz direta, vamos ver aqui no slide. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui, senão a gente abre, não tem problema. Vamos dar uma olhada aqui no esquema para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Está aqui. Veja, nós temos uns tipos de luzes, né? Então a gente, ó, tem luz direta. Deixa eu ver se no mouse aparece aqui, ó. Luz direta, tá vendo? Ó, e achar. Luz de retorno, né? E luz circuncidante. Por que a gente está falando da luz direta e da luz de retorno? A luz direta é mês, a luz de retorno é o quê? A que desce, ela é exatamente anos. Né? Perceba, então, como há uma diferença aqui, e a questão de levar o texto no literal é confuso. Né? Então, isso está falando de espiritualidade, luz direta, e a luz reversa, ou seja, a luz de retorno, a luz que volta quando você joga essa luz para cima. E aí também é preciso entender um pouco mais sobre isso. E é por isso que foi acometido de lepra, porque no seu pecado a serpente se fortaleceu acima, ou seja, toda vez que alguém comete um pecado, ao invés dele ter aqueles 3 níveis de estudo, onde é fortalecido a santidade, quais são os 3 pernas? Estudo da Torá, Avodah Hashem e Sedaká, a Santa Shekhinah. O que nós fazemos? O que o mundo faz? O contrário. E eles fortalecem quem? A serpente. Eles fazem Avodah Zará, idolatria, é o que eles fazem. Eles não fazem, eles fazem Hilu Hashem, que é um serviço, é como se chama
não é? O contrário de Avodah Hashem. E eles não, eles ao invés de fazer tzedakah, eles extraem quantidades desnecessárias para o seu luxo, não para Kabbalah, para suas próprias vidas. Por isso que é natural você ver esses religiosos profissionais terem muito dinheiro. Eles envolvem a pessoa nessa espiritualidade, porque eles criam um desejo no outro também de recepção. É uma coisa negativa, tá entendendo? Então, veja, fortalece quem? A Sitra Hará, o lado negativo. E aqui diz que é uma mulher má, lepra para seu marido, Yevamot 63b, resultando em que a sua perna foi danificada. Ou seja, aquela descida da espiritualidade até Malhut foi danificada. E esse é o segredo de Davi. Ele não era digno daquele ato. Isso é combate Shiva. Senão para dar pretexto, abertura à boca aos que se arrependem. Era para isso. Eu vou dar Zará 5a. A história era a seguinte. O Davi não tinha tempo de vida nesse mundo. Então, Adão viu aquela alma de Davi e falou: mestre do universo, quem é essa alma? Falou: isso é Davi Meller, ele não tem tempo de vida na Terra. Ele falou: mestre, eu tenho 1000 anos para viver. E eu empresto 70 anos da minha vida, porque Davi Meller viveu 70 anos, né? 7.000 anos. A gente, é muito bonito isso, gente, a Torá. E aí, ele fez essa promessa, depois ele não cumpre, quem vai cumprir são os patriarcas. Enfim, tem toda uma gematria aí, que eu não lembro agora. E tinha tirado ali uma parte de Yosef, uma parte de Yaakov. Tem toda uma ligação incrível. E empresta, então, e arrepende, mas mesmo assim ele vem viver só 930 anos, o Adão, e então Yaakov e Yosef emprestam os anos necessários para a vinda de Davi. Davi nasce nesse mundo, e aí Davi que tinha que fazer algo que Moshe não tinha feito, consertar essa perna, essa descida. Ele amava tanto o Eterno, né? Tanto é que ele deixou os tesouros para construir a casa do Eterno, ele não foi viajar por aí, etc. Ele tinha essa preocupação muito profunda. Ele tinha um amor inacreditável, né? Porque no seu sofrimento, quando ele era maltratado, ele fez os seus maiores ternins. Quando ele estava no campo, chovia, não era um local muito agradável, ele estava com as ovelhas, ele podia se conectar com o Eterno. Assim também foi Moshe, quando viu a sarça ardente. Então a gente vê os sofrimentos dele, muitas vezes ele fala para o Eterno: Eterno, eu sinto até meus ossos doendo, Pai, vem em meu socorro, eu confio em Ti. Era uma fé inabalável, realmente. E nessa fé inabalável, nesse amor, ele fala: poxa, eu não quero que seja, como é na Torá chamado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero que seja chamado o rei de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e o Deus de Davi. Então tem que botar o meu nome ali. Como ele era muito amigo do anjo da morte, que a gente sabe quem é, o anjo da morte falou para ele: olha, você vai receber um teste para isso acontecer. Para o próximo nível tem um teste. Aí o rei Davi pergunta a ele qual seria o teste. Uma mulher. O rei Davi começa a rir, porque ele já era casado, ele já tinha muitas esposas, né? Como é que ele poderia se abalar? Mas ele não sabia que Batsheva era sua alma gêmea. Um dia, Urias tinha ido viajar da guerra, Davi vê a sua alma gêmea e não tem como resistir. Para ninguém. Se você encontrar a sua alma gêmea, já era. Já era. Você vai olhar, não vai ter nada aqui, porque é alma gêmea, sabe? Não tem o que a pessoa possa
fazer. Não tem o que a pessoa possa entender. Não é paixão, aquela paixão que o pessoal vê por aí, isso aí é outra coisa. Paixão é quando duas almas nunca se viram e elas se encontram, é como você vê um carro novo, um objeto que você nunca viu, ficar encantado, mas algum tempo depois aquele encanto vai embora. Era só encanto mesmo. A alma gêmea não, é a sua outra metade, é a outra pessoa. E ela era a alma gêmea de Davi. Então, Davi não aguentou. Davi não cometeu pecado nenhum, porque Urias estava na guerra e era dada uma carta de separação, quando se ia para a guerra, vá, se morra lá. Então a pessoa recebia uma carta de separação e quando voltava o casamento era restabelecido. Então ele tinha dado essa carta. Depois vai ter toda uma discussão sobre isso. É lógico que a gente está falando um pouco aqui no Nervo Peixe, indo também para o Sode, enfim. Mas aí é que essas almas gêmeas, não é, se encontraram e o Davi, ele, ele encontra ali com Urias. Urias, ele fala, Urias, vai para sua casa ficar com a sua mulher, porque a ideia que as pessoas querem é acusar o rei Davi. Sabe o que o rei Davi fez? Falou, cara, pô, eu amo tantas pessoas, eu sei que eu errei, eu sou rei. Um rei pode pegar qualquer mulher de outra pessoa e etc. Ele é rei, ele faz. Tem gente que faz os absurdos por aí, não é? Mas ele falou: não, vou devolver. Devolveu Urias. Ele falou: Urias, vai para sua mulher. Só que Urias desobedeceu o rei. O que acontece naquela época se você. Não era que nem hoje, onde todo mundo xinga as autoridades. Não, você desrespeitava o rei, tinha duas coisas: ou você ia ser preso ou morte. Ou, na verdade, morte, pelo tipo de embate direto que ele fez com o rei Davi, Abimelech. O que o Davi pensou? Poxa, Urias foi quem levou a arma, né, para mim tirar a cabeça de Golias, então eu vou mandar ele para frente dos exércitos de Israel, ele vai morrer lutando pela terra de Israel e vai reencarnar já na Torá, ele não vai ser mais um convertido, e assim ele fez. Mandou ele para frente da guerra, ele foi para lá e acabou morrendo. Isso deu um problema, porque gerou acusações no céu. Um dia vem Natan para o rei Davi, era um profeta, e conta uma parábola. Olha, existia um homem que tinha muito, né, animais, e ele viu um homem que tinha um só, e ele foi na casa desse homem, matou esse animal, comeu o animal e guardou os dele. O rei Davi ficou revoltado. Como pode isso? E etc. Né? Como que pode fazer uma coisa dessa? Uma pessoa cheia de bens, pega do pobre, só tinha um. Pega esse homem aqui e vamos matar. É lógico que Davi não matou ninguém, mas só uma questão. E ele falou, não, esse foi você que pegou a Batseba. Quando ele olhou, ele falou, caramba, mas aconteceu um problemão. Porque ele tinha Lahá para olhar, para ler o que ele errou, ele aceitou a acusação. Ele podia mudar de nome, como Abraão fez, como Yosef, Oséia fez, outros personagens. Ele podia falar, não, aquele lá do passado não sou eu, era outro Davi, eu estou mudando de nome agora. E ele abria mão daquele castigo, mas ele não fez isso, ele aceitou o julgamento. E foi daí que deu problema. O filho que vai ser gerado com ele Batseba, esse primeiro filho, ele morre. E aí diz que Davi tinha mãos sujas de sangue, porque ele também, como seu pai, esperava vir uma Mashiach. O que acontece? Logo depois, ele, como está com a sua alma gêmea, nasce Shilomo, o homem mais sábio do mundo, segundo a Torá. Porque a promessa que é dada a Shilomo é que não existiria nenhum homem mais sábio do que ele. E é verdade, porque a Torá já foi bem descodificada, né? Ou decodificada, que é a palavra certa.
mas nem começaram a arranhar ainda os livros de Shlomo, porque em hebraico as questões ali são tão profundas que as pessoas nem sabem como chega ali. Sabe, é como aquele cara que consegue fazer uma conta, você pergunta, sabe, qual dia foi, sei lá, ele vê o dia lá no passado, no futuro, ele faz a conta tão rápido que você nem sabe como o cara faz isso. Ele tem uma mente, outros têm uma mente fotográfica. Imaginem a mente de Shlomo, que era filho dessas duas almas gêmeas. Isso é um nível peixe aqui, mais ou menos. Então, continua aqui, para entender só por que isso tudo vai acontecer. Então, é por isso que o oráculo do homem estabelecido sobre arrependimento, isso é a interpretação aqui de Samuel 23:1, Moé de Catã, esse é o segredo do Bathsheba. Vamos ver aqui no Samuel 23:1. Deixa eu só abrir aqui o Taná. Deixa eu ver se eu acho. No 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 1, diz o seguinte. Deixa eu só achar, né? Tá difícil aqui, ó. 22. Vinte e três, 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, Ben-Shai, filho de Shai, e diz, um homem que foi exaltado, o ungido do Eterno de Jacó, o suave cantador de Israel, ou seja, aquele que aqui está sendo chamado, né, de um homem estabelecido sobre arrependimento. Moé de Catã fala isso, mas aqui se despediu aquele homem que amava Hashem, que cantava para Hashem, que viveu para Hashem, um homem, né, que foi criado para isso. E esse é o segredo de Bathsheba, que era digna de Davi desde os 6 dias da criação. Mas ele a comeu como um fruto imaturo, ou seja, pagar. Sanhedrin ali 107A, porque não a retificou como era devido, e por isso sua perna foi danificada. E sobre isso pediu Davi para dizer, ó Adonai de Davi, Sanhedrin, né? Já que eu sou a quarta perna, ou seja, Malhut, como serei como um deles? Então, eu seria uma carroça completa, como ele queria? Por quê? Qual a ideia? Só para a gente poder compreender aqui um pouquinho melhor, qual é a ideia de Bathsheba? Bate, filha, Sheva, 7. Filha do 7. Então, ela é filha, né? Ela é filha dessas 7 sefirotes aqui, tá vendo? Que é Sheriná. Davi está envolvido na Sheriná. Não foi uma relação, como a gente imagina, física, foi uma relação espiritual. Aí ele completa aqui a Merkavá, que são os patriarcas. Essa de Gehurai Tiferet, agora Malhut, a quarta perna. Então, veja, a carroça completa, né? Merkavá Shelemá. Então, veja, você tem aqui mais Merkavá Shelemá, depois você tem Merkavá com Gematria 267, e tem Shelemá com Gematria 375. A somatória desses dois números dá 642. Tanto o Merkavá Shelemá é 642, que é a gematria de Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Então você pega os 4 nomes, né? Abraão, Isaac, Jacó e Davi, e aí você tem 248, mais 208, mais 182, mais os 4 patriarcas, né? Aí você vai ter aqui 242, 642, tá vendo? Exatamente tudo na Torá vai ser assim. Exatamente o mesmo valor. Merkavá, Shelemá, né? Carroça completa, tá vendo? Carroça completa, Merkavá, Shelemá, a palavra Merkavá, Shelemá, que é Merkavá tem 267, Shelemá 375, 642.
que em Gematria é exatamente o mesmo número dos patriarcas, que é Abraham, Isaac, Jacó e Davi. Abraham 248, Yitzhak 208, Yaakov, não é? E faltou aqui eu botar a gematria de Davi, que é 14, né? Mais 14, tá vendo? A gente erra também, mais 14, mais 4. Então aí agora, deixa eu consertar aqui, está em hebraico, deixa eu botar em português, senão não vai me obedecer. Ó, então, mais 4, agora sim, agora vai ficar certo. Não é 9, mais 4, aí sim, né? Mais 4 patriarcas, 642. Aí ele explica assim, assim escreveu meu avô de bendita memória. E ele lhe respondeu, eles foram provados por mim e suas pernas permaneceram para sempre. E o mundo se sustenta sobre o quê? Essas 3 coisas que a gente acabou de ler lá em cima. Torá, serviço divino e atos de bondade. Avot 1, 2. Porque Avot 1, 2. Mas tu não foste provado por mim, e é revelado e sabido diante de mim, que não poderá resistir à prova, e então tua perna será danificada. Porque nós erramos, todo Malhut errou, se afastou da Shekhinah. Ele mostrou também que assim acontecerá, ou aconteceria, quando Israel pecasse, que Hashem não queira e nem permita. Às vezes, Shalom, sua perna seria danificada. Como que nós pecamos? Quando os cabalistas não acordam de madrugada. Quando você não assume a sua responsabilidade de estar toda madrugada ali trazendo luz para esse mundo através do estudo da Torá. E se isso acontece é porque você não acredita de verdade. Você pode até achar, pode até falar, mas de verdade você não acredita. Isso é sério. Não queira, né? Sua perna será danificada. Por esta razão, Hashem não uniu seu nome aos patriarcas, dizendo, o Deus, né? Ele falou lá, por isso que ele não uniu, ó. Vaiome Anohi Elohai Aviha, Elohai Abraham, Elohai Tzahak, Velohei Yaakov. Enquanto eles viviam, pois nem mesmo em seus santos ele confia. Isso está lá em Iov 15:15. Vamos ver aqui, Iov 15:15. A gente vai ter que ver aqui mesmo, porque não tem no Taná, nesse Taná, não tem esse capítulo. É estranho, né? Vai ter Lim, Salmos, Iov 15:15, e diz o seguinte: Hem be kadeshev lo yamin veshamayim lo zahor bei naive. Ele não confia nos seus santos. Os céus, os anjos não são inocentes aos seus olhos, porque ele é tão puro, sabe? Então veja, ele não confia nos seus santos. A ideia aqui é essa, né? De que ele é maior do que tudo isso. Não fosse um deles danificasse sua perna, né? E como é o segredo de Batisheba, por isso os dias dela foram 70 anos. Porque Xaná, aqui a palavra Xaná, que é ano, tem gematria 355. Em gematria tem a mesma gematria de Sefirá. Então toda vez que eu estou lendo Xaná, a palavra Xaná, eu estou falando de Sefirá na Torá. Por isso que tem muitos enganos. Muitos enganos. A gente está falando de ano? Não, está falando de Sefirotes. E quando a gente está falando de Sefirotes, a gente está falando o quê? O que a gente viu? A luz que desce, não é? O ano, enfim, Rodesh é o mês para cima e o ano é para baixo, ou seja, as Sefirotes que derramam a sua luz. E cada uma está incluída em 10, porque as 10 Sefirotes. O que dá 70. Exatamente o que ele está falando aqui. Ele está citando exatamente a questão dessas 7 Sefirotes, porque eu tenho uma árvore sefirótica dentro de cada sefirote, como a gente já viu várias vezes. Então, se eu tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, eu tenho 70 sefirotes, que é da onde a Shekhinah, que vem, desemboca para o nosso mundo, né, é filha dessas sefirotes.
E aí, então, ela dá 70, que ela viveu 70 anos, e se tivesse vivido 100 anos, os mundos não teriam sido confundidos. E teria retificado a lâmpada Butsina, não é uma lâmpada como a gente imagina, mas uma lâmpada espiritual, com uma retificação tão forte que não se apagaria para sempre. E o templo não seria destruído. Zorra, Ruth, página 14, e sobre isso disse Davi: habitarei na casa do Eterno por longos dias. Terrilim 23:6. Longos aqui, que a palavra kou é o segredo de Airampim. Airampim, vamos ver aqui, olha, para a gente poder ver cada detalhe do que a gente está falando aqui com vocês. Deixa eu achar aqui, opa, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Todos os mundos têm, não é, ó, Airampim, tá vendo? A gente começa aqui, ó, primeiro mundo não tem, aqui acima, deixa eu só baixar um pouquinho, que é o mundo de Adão Cadmon, que é acima de Keter aqui. O segundo mundo, que é o mundo de Etzilut, né, já tem, ó, aqui acima, ó, tem Airampim, tá vendo? Que também é metaforizado aqui, é representado, na verdade, por AA maiúsculo. Aqui, ó, em Keter também tem, né? Aqui já seria Briar, que seria Keter de Malhut, né? Binah, Atzilut, Binah. Também tem Airampim. O mundo de Etzirá também tem Airampim. E também Keter tem, aqui em Asiá também tem Airampim, tá vendo? As divisões dos mundos, né? Como a gente vai ver, Keter seria Keter, na verdade, depois vem Abba, vem Ima, dá lá também dentro de Rohimá, Israel Vetevuná, que está dentro de Biná, Zerampim é Má, daquele nome 45, né? E Bom Nukva, que é Malhut, tá vendo? Pois bem, tem todo um segredo ali, é só para a gente ver aqui mais rápido e com maior entendimento. Então, ó, o que ele diz, né? Habitarei na casa do Eterno por longos dias, por tudo, com toda a minha inteireza. O que é dias, como a gente viu, né? O que é mês, o que é ano? Longos é o segredo de Airampim. Não é longo. É quando você está com inteireza. Não é que você tem que estar dentro de uma seita, de uma religião. Então, quando eu merecer, meus dias serão segundo o número de longos dias, que é 100. Então, certamente, o bem e a misericórdia me seguirão, e este é o segredo da longura de dias para todo sempre. Terrilim 21:5, né? Ou seja, da grandeza de dia, da largueza de dias, ou dos dias longos. O que pediu Davi? Qual é a medida dos meus dias? Me ensine a contar os meus dias. Qual medida eu tenho para que eu possa estudar a tua Torá? Muitas vezes não contamos, também não sabemos quanto teremos, mas não estudamos hoje, não estudaremos amanhã, e depois da manhã não acordaremos, um dia estaremos, outro dia teremos, sei lá, um churrasco, outro dia teremos outra coisa, e não estamos muito preocupados com o tamanho de intensidade que a gente tem que ter com a Torá e das divisões que nós fazemos com a Torá. Podemos, às vezes, deixar a Torá por último. Mas, na verdade, a Torá ela tem que estar em primeiro.